Capítulo 9. Tudo seja feito para a glória de Deus. Deus quer que façamos tudo para a sua glória, e isso inclui o serviço doméstico. Esse trabalho enfadonho que todas nós fazemos e nunca acaba. Fazemos hoje e temos de repetir amanhã e no dia seguinte. Mas, se você começar a pensar que o que está fazendo é para a glória de Deus, ele não parecerá tão cansativo. Você não está trabalhando para si mesma, nem para seu marido, nem seus filhos, mas para a glória de Deus, a fim de que Ele possa trazer glória a seu lar. Depois de estarmos casados durante 7 anos, meu marido e eu tivemos um sério desentendimento e ele me deixou. Foi embora mesmo. Eu, como esposa, achava que um lar deveria ser um lugar calmo o tempo todo, sem brigas, sem vozes alteradas, sem discussões, sem palavras ásperas. Meu marido finalmente não aguentou mais e me deixou. Ele e eu voltamos a viver juntos por uma única razão, porque Deus queria que ficássemos juntos. Ambos sentimos que tínhamos feito promessas um ao outro, no sentido de ficarmos juntos na alegria e na tristeza, na riqueza e na pobreza, e que Deus só nos aceitaria se respeitássemos esses compromissos. Voltamos então a viver juntos, porém não porque na ocasião sentíssemos que nos amávamos. Somente nos reconciliamos porque sabíamos que era essa a vontade de Deus. E quero garantir-lhes que Deus abençoa o casal que se reconcilia e procura solução para o seu casamento, porque Ele quer que vivam juntos. Conte os seus dias e viva-os para Deus. Como eu estava passando por um período de ajustamentos na época, comecei a perceber que o serviço de casa era um dos meus maiores problemas. Sempre fui perfeccionista, não só em minhas atitudes, mas como dona de casa. Quando tudo se desfez ao meu redor, mudei do perfeccionismo para a preguiça. O pêndulo pulou de um lado para o outro. Certa manhã compreendi, pela primeira vez, que Deus queria que eu fizesse alguma coisa além de ficar sentada calmamente e aceitar tudo, procurando resolver sozinha os meus problemas. Ele começou a falar comigo quando acordei e contemplei a confusão que me rodeava. Você acha que me honra vivendo nessa desordem? Até aquele momento, eu não tinha o menor desejo de mudar. Meu casamento fora infeliz e nas responsabilidades de mãe eu estava falhando. Achava-me em um período traumático de minha vida e Deus precisava mesmo operar. Enquanto folheava a Bíblia, Ele me fez encontrar 2 versículos. Sei que foram encontrados em dias seguidos com um propósito. Em primeiro lugar, Deus me levou ao Salmo 90:12. Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Qual seria a sabedoria de Deus para mim? E como Ele queria que eu contasse os meus dias a fim de aplicar essa sabedoria ao meu coração? Comecei então literalmente a contar os meus dias. Eu sabia que a Bíblia fala que, segundo a misericórdia de Deus, viveremos 70 anos, um pouco mais ou um pouco menos. Multipliquei assim 70 por 365 para ver quantos dias teria de viver. Subtraí depois os dias que já tinha vivido e cheguei ao número de dias que provavelmente ainda me restavam. Fiquei chocada na ocasião ao verificar que talvez tivesse cerca de 15.000 dias para viver. Isso me fez realmente parar e pensar sobre o fato de que queria viver cada um desses dias para o Senhor. Se Ele ia tirar-me da confusão em que estava, meus dias teriam de ser vividos para Ele. Uma das primeiras perguntas que tive de enfrentar foi a seguinte: como saber quanto tempo devo gastar em casa e quanto nas outras coisas? Nesse período específico, eu estava usando a igreja como um meio de fuga. Tinha crescido na igreja, conhecia todos os trabalhos de trás para diante, sentia-me feliz em realizá-los e achava que estava trabalhando para o Senhor. Todavia, quando Ele realmente me encostou na parede, fez-me compreender que estava usando o trabalho da igreja como uma válvula de escape. Se você estiver fazendo isso, então toda essa obra não passará de palha e refúgio aos olhos de Deus. Vai ser queimada e nada restará se você não decidir imediatamente perante o Senhor o que é importante para Ele e o que é importante para você. Dê a Deus o dízimo do seu tempo. Quando comecei a enfrentar essas coisas desagradáveis a respeito de mim mesma,
Decidi ver o que aconteceria se desse a Deus o dízimo do meu tempo. Eu nunca ouvira ninguém falar sobre isso antes, mas o Senhor parecia conduzir-me a essa linha de pensamento. Achei então que talvez fosse esta a maneira de ele evitar que eu passasse mais tempo fora de casa do que ele queria. Calculei quantas horas do sono eu precisava, subtraí o total das 24 horas que ele me dava todos os dias e multipliquei o resto por minutos e segundos até que cheguei à conclusão de que tinha 1h30 do meu dia para ser usada para ele. Você gasta 1h30 de cada dia para o Senhor? Nós nos enganamos pensando que o que fazemos é muito útil para Ele, mas na verdade não é. Se você está frequentando 3, 4 ou 5 reuniões da igreja por semana, gostaria que se pusesse realmente diante do Senhor e perguntasse: Pai, estou usando para o mal algo que deveria ser usado para o bem? Isso está fazendo com que eu fique fora de casa mais tempo do que deveria, em lugar de fazer aquilo que o Senhor quer que eu faça? Pense com cuidado e responda sinceramente ao Senhor, pois Ele não aceitará nada que não seja sincero. Comece então a dar ao Senhor a sua hora e meia cada dia. Parte desse tempo era usado com minhas meditações, parte com os trabalhos da igreja que continuei a fazer, mas passei a tomar muito cuidado antes de dizer sim. Até aquele ponto, se alguma coisa tinha de ser feita, adivinhe quem estava disposta a fazê-la? Muitas vezes os que organizavam programas não procuravam outra pessoa porque sabiam que no último minuto eu faria o trabalho. Não permita que ninguém a coloque nesta situação. Verifique sempre, antes de aceitar um trabalho na igreja, se Deus quer que o faça. Isso é muito importante, pois você não será útil para Ele, a não ser que o seu trabalho seja do agrado dele. Logo descobri que se eu não aceitava o trabalho, outra pessoa o fazia. E quando faço um retrospecto, vejo quantas vezes impedi que outra mulher fosse abençoada por causa do meu egoísmo. Eu queria fazer tudo, a fim de colocar uma pequena auréola ao redor da minha cabeça, para que todos dissessem: Shirley Price, ela é muito dedicada na igreja. E meu pai no céu estava dizendo: Shirley, quando você vai acordar? Quando descobri que podia dizer não na hora certa, encontrei a felicidade. Aquele desagradável sentimento de insegurança me abandonou e fiquei sabendo que tudo o que fizesse desde então seria de utilidade para Deus. Faça tudo com decência e ordem. Mencionei antes que Deus me dera um outro versículo, no segundo dia em que passei a comunicar-me seriamente com Ele. A passagem se encontrava em 1 Coríntios 14:40. Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Posso adverti-la agora de uma coisa? No momento em que você começa a entrar em comunhão com o Senhor, a respeito do que vai fazer para Ele, surge um inimigo que fará todo o possível para dificultar sua vida. Você achava que as coisas eram difíceis antes? Espere até começar a pôr em prática essas coisas. Descobrirá que por algum tempo fica mais difícil ainda. Descobri isso rapidamente, mas Deus me deu um método para enfrentar o desânimo e a frustração que o inimigo punha em meu caminho. Foi uma tabela que chamei de Tabela Situação e Reação. Partilhei isso com muitas outras mulheres e todas se entusiasmaram, porque a tabela as ajudou a ter uma ideia de seu desempenho como mães e esposas. Eu estava no ponto de explodir em minha experiência com o Senhor e tinha controlado meu gênio e minha ira por tanto tempo que quando finalmente explodi foi como um vulcão expelindo lava sem parar. Parecia que havia muita coisa dentro de mim que precisava sair e que o Senhor ia mostrar-me como orientar tudo. Eu estava tendo muita dificuldade porque tinha deixado que a casa desmoronasse num sentido quase literal e um dia decidi reconstruí-la, colocando-a em ordem. Mas parecia que não havia por onde começar. Cada armário, cada gaveta, cada quarto, enfim, tudo estava em desordem. A pilha de roupa para passar não tinha tamanho. Tudo que eu olhava parecia uma montanha. Mas temos um Deus que trata dos impossíveis. Ele nos diz: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará. E foi o que aconteceu, mas levou tempo e precisei de disciplina, e foi preciso que me dispusesse a obedecer à voz de Deus. Autoanálise do tipo situação e reação.
Certo dia decidi que ia fazer brilhar o chão de minha cozinha, pois não brilhava havia muito tempo. Resolvi que aquele era o dia, que por sinal era um dia de chuva. Ajoelhei-me e esfreguei o chão. Você já teve um chão de linóleo? Não se pode passar um pano molhado, como se faz com um chão comum, de cerâmica ou vinil. Você precisa se ajoelhar e esfregar com as mãos para limpá-lo e depois encerá-lo. Eu tinha chegado ao ponto em que conseguira limpá-lo bem e estava pronto para receber a cera. Saí da cozinha por uns minutos e quando voltei havia marcas de pés por todo o chão. Fiz então uma coisa muito inteligente, muito feminina. Sentei-me em meio a toda aquela sujeira e comecei a chorar. Enquanto estava ali sentada, tive uma pequena conversa com Deus. Pai, se tu queres que essa casa fique limpa, será preciso que consiga outra pessoa para limpá-la. Eu não posso fazer isso. Está além das minhas forças. É uma situação impossível. E pude ouvir o Senhor dizendo baixinho: por que não faz as coisas com decência e ordem? Pensei então, mas eu tenho tentado fazer isso. Dessa conversa e de pensamentos que me foram dados por Deus mais tarde, surgiu essa tabela de situação e reação. A primeira que fiz não era tão elaborada quanto a atual, mas aprendi a colocar a data e a hora em que cada coisa acontecia. Descobri que o dia do mês influi na nossa maneira de reagir à tensão e a hora do dia também, porque quanto mais tarde, mais cansada você está. Comecei então a identificar e a proteger-me contra essas horas de cansaço. Eu escrevia cada situação na tabela. Estava limpando o chão. Qual minha reação às marcas de pé no chão? Sentei no chão e chorei. Muito inteligente. O que eu deveria ter feito? Muito simples. O Senhor me disse: por que não trancou a porta dos fundos? É bom lembrar uma coisa: nunca impeça completamente a entrada dos seus filhos. Faça com que saibam que sempre há um outro meio de entrar. Você pode pensar, isso não vai prejudicá-lo se for feito uma ou duas vezes. Não vai. Mas são as pequenas coisas que fazemos aos nossos filhos que irão causar-lhes problemas amanhã. Eles precisam saber que sempre há uma outra entrada, caso você feche a porta da cozinha. Explique também, vou limpar as marcas dos pés, por favor, fiquem lá fora enquanto limpo isso. E eles ficaram muito contentes porque lá fora havia muita lama. À medida que os dias se passavam, Deus me deu promessas em sua palavra que poderiam ser úteis em situações que poderiam surgir em minha vida. Comecei a escrever essas promessas, a fim de que, ao encontrar a situação, pudesse ligar as duas coisas e dizer: Deus prometeu que estará sempre comigo, não me abandonará, estará comigo bem no meio desse detestável serviço de casa. Ele prometeu. Não posso achar palavras suficientes para explicar quanto isso me ajudou a mudar de atitude. Ser uma boa esposa e mãe toma tempo, e muitas vezes não realizamos nosso trabalho de esposa e mãe como devemos. Pensamos que se trata de uma tarefa desagradável e ingrata e paramos aí. Não é isso que Deus quer. Ele quer que apreciemos aquilo que temos. Ele quer que fiquemos felizes com o privilégio de ser esposa e mãe. Se você começar a fazer as coisas do modo de Deus, descobrirá que gosta e até ama a sua tarefa. Isso parece talvez impossível a você no momento, mas faça uma experiência. Tenho a certeza de que aprenderá a desempenhar seus afazeres com amor. Organize seu trabalho doméstico. O trabalho doméstico não precisa, na verdade, prolongar-se tanto quanto pensamos. Descobri isso quando comecei realmente a cronometrar meu tempo. Eu encarava cada tarefa como um problema de tempo. Será que posso fazer isso em 5 minutos? Ou em 15? Outras vezes eu ligava o rádio e pensava, quando terminar esse programa, devo ter terminado o meu trabalho. O modelo de organização dos serviços de casa vai lhe ajudar no sentido de diminuir o tempo gasto inutilmente. Apesar das interrupções de seus filhos, você verá que pode, mesmo assim, fazer tudo com eficiência, se fizer as coisas ao modo de Deus. E continua a repetir, fazer ao modo de Deus. Faça a si mesma um desafio enquanto estiver realizando o serviço da casa e verá que se esforçará para terminar antes da hora marcada e vai ser divertido. Quero fazer-lhe uma advertência. Algumas mulheres vieram procurar-me aflitas depois que lhes entreguei o modelo. Shirley, disseram, tentei seguir o modelo a semana toda e não foi possível. Isso é verdade.
Você precisa preparar sua própria tabela e não esforçar-se para seguir a minha. Eu costumava mostrar uma folha em branco, só com os títulos, para que as alunas aprendessem como preparar sua própria tabela, mas elas começaram a pedir-me: por favor, dê-nos uma ideia do que significa limpar uma casa. Algumas mulheres nem imaginavam como é bom forrar as prateleiras. Outras não tinham tido a oportunidade de viver numa casa em que o serviço doméstico é bem feito pela mãe e não sabiam o que fazer. Preparei então essa tabela para elas, só para que tivessem uma ideia do que seria necessário. Foi a tabela que segui quando minhas filhas eram pequenas. Distribua os pequenos serviços domésticos. Creio firmemente que cada criança em uma casa deve ter uma tarefa, alguma coisa para fazer. Escolha algo que esteja à altura da idade da criança e faça com que ela execute esse trabalho. Por exemplo, uma criança pequena pode limpar as cestas de lixo à noite, para que de manhã tudo esteja em ordem. Você sabe o que é levantar-se e olhar para aquela pilha de pratos sujos da noite anterior? Sabe quanto tempo leva para lavar esses pratos na hora, por mais cansada que esteja? 10 ou 15 minutos, não mais. Mas realmente você irá sentir-se muito melhor de manhã se deixar a casa em ordem antes de ir deitar-se. Isso influenciará a sua atitude no dia seguinte. Aplicação pessoal. Algumas sugestões para manter sua casa em ordem. Número 1. Separe um lugar no armário ou na gaveta para cada coisa. Letra A. Jogue fora os periódicos que têm mais de um ano. Letra B. Dê para alguém a roupa que não tiver usado em 2 anos. Letra C. Desembarace-se de qualquer objeto que não tiver usado em 3 anos. Letra D. Seja forte. Obrigue-se a vencer a mania de guardar, porque talvez venha a usar isso algum dia. Número 2. Mantenha as gavetas limpas a fim de não precisar perder 1 ou 2 dias para limpar todas de uma vez. Faça isso quando estiver esquentando o jantar ou preparando o café. Número 3. Faça o mesmo com os armários. Quando guardar os lençóis e toalhas, arrume o que estiver em desordem. Número 4. Arrume também o armário de mantimentos. Antes de guardar alguma coisa, ponha em ordem, colocando a nova remessa no fundo. Número 5. Levante-se antes do resto da família. Troque de roupa e prepare o café. Dê à sua família o privilégio de serem acordados por uma mãe alegre e disposta. Provérbios 31:15. Modelo de organização dos serviços da casa. Segunda-feira. Varrer ou aspirar a casa e tirar o pó. Limpar o banheiro, lavar roupa. Terça-feira. Passar roupa, limpar o banheiro, limpar a geladeira, as prateleiras, o armário e o chão da cozinha. Quarta-feira. Varrer ou aspirar a casa e tirar o pó. Limpar o banheiro, trocar as toalhas e lavá-las. Quinta-feira. Passar roupa, limpar o banheiro, trocar a roupa de cama e lavá-la. Sexta-feira. Varrer ou aspirar e tirar o pó. Limpeza geral do banheiro. Passar roupa. Sábado. Adiantar a comida e sobremesa para o domingo e etc. Cuidar das plantas. Observação: o domingo não é mencionado, mas lembre-se de que é o dia do Senhor. Outros serviços: limpar os vidros, ir ao mercado, encerar a casa, arrumar os armários, conserto de roupas. E uma tabelinha. Data e hora na primeira coluna. Na segunda coluna, a situação. Como me influenciou? Por exemplo, estava esfregando o chão. Vi a Mari entrar pelos fundos e bagunçar tudo com lama. Terceira coluna, minha reação. Qual a minha maneira de reagir? Sentei-me no chão e chorei. Quarta coluna, análise pessoal. O que deveria ter feito? Por que não tranquei a porta dos fundos? Quinta coluna, uma promessa para mim. O que disse o Senhor? Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mateus 28:20. Deus não me abandonará, estará comigo bem no meio desse detestável serviço de casa.